No vídeo de hoje eu quero falar sobre duas coisas que o Bashar diz que determinam como que a sua realidade vai se manifestar. Duas coisas que estão na gente, tá? E que a gente precisa entender para poder manifestar da forma que a gente gostaria as coisas que a gente deseja. Eu preciso confessar uma coisa aqui, que talvez seja algo que vocês também sintam. Por muito tempo eu vivi num estado de, vamos dizer assim, exaustão silenciosa. Sabe aquele cansaço que vem de você tentar controlar tudo? Controlar tudo que vai acontecer? Você tenta fazer 500 mil coisas para ter controle sobre cada pedacinho da sua vida, mas não consegue. Tudo começa a ir do jeito que tem que ser e você não faz nada porque você não tem condição. Você não se sente capaz de fazer nada para mudar. E eu sempre achava que tudo que acontecia na minha vida dependia do que eu ia fazer no próximo passo. Então, eu estava sempre naquele medo de fazer algo errado, de fazer da forma errada, porque ia ter um resultado errado. Ou de que ia me causar um karma, ou de que ia ter um problema maior. Então, eu precisava ter o controle de todas as minhas ações, e inclusive eu queria ter o controle das ações alheias, né, das outras pessoas que estavam ao meu redor, da minha família e tudo mais, porque eu achava que se eu tivesse esse controle, se eu tivesse passo a passo do que eu precisava fazer exatamente, as coisas iam dar todas certas. Mas não era assim que acontecia. Muito pelo contrário. As coisas saíram do controle muito mais fácil do que hoje. E nesse vídeo eu quero falar algo para vocês aqui que vai fazer você soltar esse peso que eu soltei lá atrás, sabe? Esse peso que leva a gente para um lugar que a gente não consegue ter paz na vida. E quando eu descobri isso, mudou a maior parte do sofrimento que eu tinha, porque eu percebi que o sofrimento que eu tinha não vinha das circunstâncias da minha vida, mas de um mal entendido que eu tinha na minha cabeça sobre como realmente a nossa mente funciona. É como se a gente estivesse usando a ferramenta errada para o trabalho errado. E o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é algo que vai aliviar instantaneamente essa pressão que a gente sente todos os dias. O Bashar fala sobre as duas mentes que operam dentro das pessoas, né? A mente física e a mente superior. E entender a diferença disso mudou tudo para mim. Primeiro a gente precisa desconstruir uma crença que é a causa raiz de toda a nossa ansiedade. É a ideia de que a nossa mente racional, o nosso ego, é a fonte de tudo, das soluções, das grandes ideias. Eu tinha isso na cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, então eu sempre achei que a minha mente racional, minha inteligência, poderia resolver todas as coisas e deveria, porque o cérebro tá na cabeça para o quê? Para usar, né? É o que eu falava, você tem cabeça para quê? Para usar. Mas eu descobri que não é bem assim. A gente acredita que precisa pensar mais, que precisa se esforçar mais, que precisa analisar mais as coisas para encontrar uma saída. Eu vivia nessa vida de tentar analisar tudo, racionalizar tudo. Mas e se eu te dissesse que isso é exatamente o oposto de como as coisas devem funcionar? Entender isso é o primeiro passo para a gente sair desse ciclo de frustração, de esforço contínuo. Bashar diz que a mente física não cria as ideias, ela apenas as percebe. E que a sequência correta, o fluxo natural da criação, é o seguinte: a mente superior concebe a ideia. O cérebro físico, nosso cérebro, recebe essa ideia como um sinal. E a mente, ou seja, a personalidade, o ego, percebe como um pensamento. Então vamos lá para o nosso caderno. Aqui, ó, a nossa mente superior, tá? Isso aqui é a mente superior. Essa mente tem a ideia. Então, ela cria uma ideia. Ela tem a ideia. O cérebro, aqui é o nosso cérebro físico. Cérebro. O nosso cérebro físico recebe essa ideia como um sinal. Então, é um sinal que vem para ele. A ideia da nossa mente superior
vem para o nosso cérebro físico como um sinal. Esse sinal vai para o nosso cérebro, e do nosso cérebro passa para a nossa personalidade ou ego, que percebe isso como o quê? Como um pensamento. Então, ó, a mente superior tem a ideia, passa essa ideia para o nosso cérebro como um sinal. O cérebro, que é uma caixa física, uma parte material, pega essa ideia como um sinal físico e passa para o nosso ego interpretar como um pensamento. Entendeu? Entendido isso? Pensa nisso. O nosso ego, que a gente trata como o CEO da nossa vida, o gerente máximo, é, na verdade, o último a saber da coisa. Ele não começa nada, ele apenas recebe o memorando, vamos dizer assim, o relatório lá de cima. A única função dele é ler e executar o que já foi decidido numa diretoria mais elevada. Por exemplo, os diretores executivos, né? Quando eu trabalhava no banco, tinha a diretoria executiva que decidia, passava para os diretores operacionais, que passavam para os seus funcionários, e assim ia sendo executada as ordens. Iam sendo executadas as ordens. É a mesma coisa. A nossa mente superior é o CEO, é o diretor executivo, presidente, sei lá, o cara que manda a informação. Ele manda essa informação para onde? Para o nosso cérebro físico, a parte material, a mente física. A mente física é um receptor, um rádio, que pega esse sinal e manda para quem? Para o nosso ego, a nossa personalidade, que entende isso como um pensamento, ou seja, eu tive um pensamento, eu tive uma ideia, eu criei algo. Não. A mente superior criou e você recebeu para executar. Então, quando eu entendi isso, eu entendi tudo. Eu entendi que a minha racionalidade não servia para muita coisa. Que a minha inteligência, o meu cérebro, o meu ego, a minha personalidade não sabia de nada. Pensa naquela situação clássica, gente. Você está tentando desesperadamente lembrar o nome de uma pessoa. Você força a memória, repassa nomes parecidos, tenta construir uma lógica para lembrar e nada. A mente fica em branco e você fica frustrado. Aí você desiste. Isso acontece comigo direto. Você vai fazer outra coisa. Você relaxa, assiste um filme, desiste, nem pensa mais naquilo. E de repente, bum, vem o nome na sua cabeça. Já aconteceu com você? Deixa aqui para mim nos comentários. Comigo acontece o tempo todo. Do nada, no meio de uma cena mais aleatória possível, o nome surge na sua consciência. Claro, como se fosse um cristal. E você, enquanto estava tentando arduamente lembrar, não conseguiu. O que aconteceu aqui, gente? O seu ego não criou a resposta naquele momento. Ele simplesmente saiu do caminho. Ele parou de bloquear o sinal e permitiu que a informação, que já tinha sido concebida lá na mente superior, finalmente chegasse. Então, quem tem a ideia, quem cria a ideia e quem manda para baixo é a mente superior, que manda para a mente física no corpo. O corpo físico, nosso cérebro, a parte material, não cria nada. Toda a criação está fora, na mente superior, que na verdade é a nossa consciência. Quando a gente diz, não, tudo está dentro, não está fora, dentro da consciência, não é dentro fisicamente. Não adianta você abrir, fazer uma autópsia em você e olhar lá para descobrir a sua consciência, que ela não está dentro do seu corpo. Ela não está dentro da sua mente física. Ela está fora. A consciência engloba a sua parte física e não o contrário. Ok, Vanessa, mas o que isso muda na minha vida? Eu gosto dessa pergunta porque aqui a gente busca a solução, resultado, né? Eu gosto de fazer vídeos que tragam algum resultado para vocês e não simplesmente a teoria. Tudo isso, gente,
remove aquela pressão insuportável da gente ter que descobrir tudo sozinho. Quando eu entendi isso, eu percebi que a minha atividade, as minhas melhores soluções, os meus maiores insights não eram produto do meu esforço intelectual, do meu raciocínio lógico, que era o que eu pensava antes. Pensei a vida inteira. Eles são apenas um download. A minha função não era fabricar a resposta, mas era criar a sintonia para receber essa resposta. E isso me fez entender qual que era, afinal, o papel do meu ego, da minha personalidade. A grande virada de chave que eu tive, né, foi quando eu consegui redefinir esse meu relacionamento com o meu ego. A gente sempre foi ensinado a ver o ego de duas formas. Ou como o nosso pior inimigo, aquele que tem que ser combatido, né? Não é o que todo mundo diz, tem que matar o ego. Ou como o capitão supremo do nosso navio, ou seja, ele domina a nossa vida. E essas duas visões, elas estão erradas. O ego não é nosso inimigo. Ele é uma ferramenta extraordinária, indispensável para a nossa vida. Senão ele nem existiria. Por que iam criar a gente com ego se ele não fosse necessário? Se a gente tivesse que matá-lo? A ansiedade e a distorção, elas surgem quando a gente pega essa ferramenta e tenta usar como se ela fosse um guia, um oráculo, um planejador, um mestre do universo, que ele não é. A gente tem que usar o ego para a função que ele tem, que é de uma ferramenta útil, indispensável, mas apenas uma ferramenta. Para exemplificar isso, Bashar usa algumas metáforas. Por exemplo, imagina que você é um mergulhador e você está explorando um recife de corais lá no Nordeste. A máscara é muito importante, ela é essencial, senão você não consegue fazer o que você precisa lá embaixo para ver tudo. Sem ela, tudo debaixo da água ia ser um borrão, você não ia conseguir ver nada. Então a máscara te dá o quê? A clareza de ver o que está na sua frente. Mas você deixaria a máscara decidir para onde você vai? Claro que não. A máscara não guia o caminho para onde você deve ir, ela não decide. Ela apenas permite que você veja com mais nitidez aonde você chegou. A mente física é essa máscara, perfeita para você experimentar o presente com clareza, mas terrível para guiar o seu destino. Bashar leva tão a sério essa ideia que ele mesmo se descreve como apenas uma máscara, um canal para a mente superior dos outros, reforçando que a nossa mente física é, na sua essência, apenas uma interface, não a fonte das decisões, não a fonte da criação. A nossa mente física só facilita que a gente enxergue qual decisão foi tomada pela mente superior e receba. Outra analogia que ele faz: a função do seu ego é como se fosse um motorista de carro, focado em manter o carro na pista, observando o trecho da estrada que está na sua frente. O problema começa quando a gente exige que esse motorista dirija enquanto olha para um GPS que só mostra um mapa de 20 km à frente e faz ele ignorar a estrada que está ali, bem adiante, que está logo ali. Qual que é o resultado? Pânico, freadas bruscas, solavanco. Ou seja, ele está olhando para 20 km na frente, não está olhando para o que está ali, a pedra que ele vai ter que pular, desviar, entendeu? A ansiedade faz com que a gente exija que o nosso foco no presente, ou seja, na pedra que está ali na frente, preveja um futuro que ele não foi projetado para ver. Entenda uma coisa: quando a mente física é forçada a assumir um papel que não lhe pertence, que é o que, gente? Prever, controlar, conceber o futuro, ela entra em colapso e ela começa a refletir de volta esse peso que a gente impôs a ela. É isso que o Bashar chama de ego negativo. Não é uma entidade maligna, é apenas uma ferramenta que se avaria, ou seja, estraga, quando a gente usa de uma forma incorreta. E aí o que ela faz? Ela reflete de volta para nós o peso e a pressão que a gente colocou sobre ela. É o pai de família que está desesperado, tentando
calcular sozinho de onde vai vir cada centavo que ele precisa para pôr comida na mesa. E aí ele fica sobrecarregado com a sua mente, com esse fardo. Um fardo que ela não foi projetada para carregar. Então, qual que é a lição aqui nessas metáforas? O nosso objetivo não é eliminar o ego, mas é recolocá-lo na função correta, ou seja, experimentar plenamente o momento presente. Quando o ego para de tentar prever e controlar, ele relaxa. E quando ele relaxa, ele sai da resistência e entra no fluxo e para de atrapalhar a nossa vida. É nesse estado de fluxo que as soluções, que são concebidas lá pela mente superior, encontram um canal aberto para chegar até nós. Lembra que eu falei? Quando a gente está querendo lembrar muito uma coisa, o nome de alguma coisa, né? E se esforça, a gente não consegue. E quando a gente relaxa, o nome vem automaticamente do nada? É isso, a gente saiu da frente com o ego. Tirou o nosso ego do meio do caminho e deixou a mente superior mandar o sinal direto para o cérebro. Aí a nossa mente física pegou o sinal, captou e veio o pensamento. Aqui, ó. Lembra? A mente superior cria a ideia, manda para o cérebro físico como um sinal. Esse sinal chega na gente como um pensamento, mas desde que o seu ego não atrapalhe. Não atrapalhe. Então, o nosso papel é tirar o nosso ego do caminho para que a mente superior possa se comunicar com a gente, com a nossa mente física. Esse é o segredo. Quando eu descobri isso, gente, as coisas começaram a fluir, porque eu simplesmente, quando não via solução para as coisas, eu soltava. Eu deixava para lá e ia fazer outra coisa. Sabe quando eu falo no duplo quântico para a gente dormir, pedir e dormir e esquecer? E de repente no outro dia ou durante a noite acaba vindo a solução na minha mente? É exatamente isso que eu estou falando. Então, quando a gente entende que existe essa diferença entre essas duas coisas, a nossa mente superior e a nossa mente física, material, a gente entende tudo. Por quê? A gente entende a função de cada uma delas. Se você, assim como eu, tem confiado apenas na sua mente racional para definir os seus objetivos, os seus sonhos, o seu potencial, você está trabalhando numa fração minúscula da sua capacidade. Você está usando 1% do 100% da sua capacidade. Então, o que eu vou te dizer agora pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir aqui durante esse ano, por exemplo, que vai começar em 2026. Para começar em 2026. A melhor versão possível que a sua mente é capaz de imaginar é a menor versão possível que a sua mente superior pode criar. Grava essa frase na sua cabeça. Eu vou pôr aí na tela. A melhor versão possível que a sua mente física é capaz de imaginar é a menor versão possível que a sua mente superior pode criar. A partir disso, o resto fica fácil. Vamos explicar, Vanessa, vamos analisar isso aqui que eu falei. A nossa mente física, o nosso ego, projeta o futuro com base no quê? No passado, no que ele já conhece, no que ele já viveu. O repertório dele é feito de memórias, de experiências vividas, de sucessos e fracassos que ele já conhece, que ele já experienciou. Quando você tenta imaginar o melhor cenário possível, você está inevitavelmente mostrando um quebra-cabeça com as peças que já estão na mesa. Em compensação, a mente superior, a nossa mente superior, ela não está presa nesse repertório. Ela acessa potenciais que estão completamente fora do nosso campo de visão atual. Possibilidades que a nossa lógica racional, com a mente física, com o cérebro físico, consideraria impossíveis. Por quê? Porque não há precedentes para elas na nossa memória. Ou seja, a gente não vivenciou, por exemplo, o sucesso que a gente quer ter. Então, se a gente não vivenciou, a gente não acredita que é possível vivenciar lá na frente. Só que a mente superior sabe de todos os potenciais que a gente tem e cria esses potenciais, sem precisar se basear nas experiências que a gente passou no passado. Pensa, gente, numa pessoa que perdeu o emprego que ela considerava o melhor emprego da vida.
Para o ego dela, aquilo era o teto, ou seja, era o máximo do emprego que ela podia conseguir. A perda desse emprego foi sentida como um desastre. Porém, pouco tempo depois surge uma oportunidade muito melhor, muito superior àquela. O que o ego dela percebia como um teto era, na verdade, apenas o piso para o que a mente superior já estava programando para ela. Então, quando ela perdeu aquele emprego, era o passo inicial que a mente superior precisava que fosse executado aqui na matéria para chegar no nível que ela queria. Então, às vezes, a gente pensa que uma perda, um fracasso, é o fim, porque a gente achava que aquilo era o máximo que a gente podia ter, quando, na verdade, aquilo pode ser apenas o pontapé inicial para algo que você nunca imaginou ser possível. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu pedi a conta, eu pedi a me demitir do meu emprego no banco, que eu achava que era a melhor coisa que eu podia ter, na época em que eu estava fazendo a pior besteira da minha vida, só que eu cheguei num ponto de depressão que eu não aguentava mais ficar lá, eu fui pedir a conta. Quando eu pensei que era o fim de tudo, foi o primeiro passo para o começo do meu sucesso. E sucesso, gente, não é o que vocês podem achar e ter muito dinheiro, ser rica, milionária, não precisar trabalhar, não é nada disso. Sucesso para mim é estar bem, é estar livre, é fazer o que eu quero na hora que eu quero, sem precisar depender de ninguém, sem ter que dar satisfação para ninguém. Isso para mim era sucesso profissional. E isso eu tenho hoje. Hoje eu não preciso dar satisfação na minha vida para ninguém. Eu moro onde eu quero, como eu quero, faço as coisas que eu quero. E não preciso dar satisfação para ninguém, apenas para minha família, né? Isso era sucesso para mim. Ter o suficiente sempre que eu preciso para tudo que eu quero realizar na minha vida. Isso para mim é sucesso, não é ter dinheiro caindo pela janela. Então, para cada um é de uma forma, mas o nosso ego às vezes acha que o teto é aonde a gente pode alcançar, onde a nossa visão curta consegue alcançar. E na maioria das vezes esse é só o início do fim de um ciclo para início do melhor ciclo que você pode experienciar. Então, gente, a lição principal que eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo é a importância de você aceitar o não saber, o desconhecido. A necessidade do ego de controlar o resultado, de saber cada passo do caminho, que eu também tinha, sempre sufocou as possibilidades que são infinitamente maiores na minha vida e que a sua mente superior está tentando te entregar todos os dias. Quando você se fixa no melhor que você pode conceber, você fecha a porta para o que está além da sua imaginação, que a sua mente superior consegue conceber e você não. Porque ela não tem a limitação do passado, das experiências passadas de fracasso que você já teve. A nossa mente superior tem uma visão tão ampla. Tá bom, Vanessa, mas se a nossa mente superior tem essa visão tão ampla, como que a gente pode acessar isso? E eu vou aqui dar dicas para vocês de como acessar. A comunicação com essa parte mais sábia não é verbal. Você não vai ouvir uma voz dizendo vai para a direita, vai para a esquerda, te dando instruções. Não é isso. Algumas pessoas ouvem, eu chego a ouvir já, hoje em dia, mas com muito treinamento, né? Depois de muitos anos. É uma linguagem sutil que precisa de uma nova forma de percepção. A gente precisa aprender a decodificar a linguagem. Isso é a habilidade talvez mais importante para a gente viver num estado de fluxo com o nosso eu superior. Bashar diz para a gente que a nossa mente superior se comunica conosco através de vários canais. E eu vou falar aqui para vocês algum deles. Primeiro, sincronicidades. Aqueles encontros, aquelas coincidências que parecem acaso, não são. Não são acidentes. São a mente superior organizando a realidade para te mostrar que você está no caminho certo. Eu, por exemplo, vejo números repetidos direto. Aí eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Não importa os números. Geralmente eu vejo alguns números específicos, mas não importa quais sejam. Sincronicidades querem dizer que você está indo para o caminho certo. São sinais do universo dizendo assim, ó, da sua mente superior. Acorda aqui, tem alguma coisa aqui para você enxergar. São sinais de alerta no meio do caminho. Outra coisa, imaginação. A imaginação está longe de ser uma fantasia. A imaginação é um dos canais de comunicação mais diretos que você tem com a sua mente superior.
As imagens, as ideias que surgem do nada são a mente superior te enviando um trailer do que é possível na sua vida. Sonhos, quando a gente dorme, a mente física relaxa, ela deixa o controle de lado. Isso abre um campo muito fértil para nossa mente superior transmitir as mensagens profundas através de símbolos. Por isso que eu falo tanto aqui do nosso duplo quântico, que é através dos sonhos que a gente consegue acessar, é através de dormir, da hora que a gente está dormindo. Uma outra coisa, o entusiasmo e a paixão, que o Bashar sempre fala. Esse ele diz que é o sinal mais claro de todos. Aquela sensação de energia, de sim, que surge sem ter qualquer razão lógica. Aquele entusiasmo é a bússola da sua mente superior apontando para o próximo passo. Mas, Vanessa, como é que eu vou diferenciar um sinal genuíno do barulho da ansiedade? Então, eu vou falar para vocês. Quando que é um sinal da mente superior? É quando você tem aquela sensação de expansão que eu falo para você, que cresce, que leve, que bom, que prazer. Você sabe com clareza que aquilo é um sim, porque aquilo te expande, aquilo é leve, é uma verdade. No Axis a gente fala que o que é leve é verdade, o que é pesado é mentira. Exatamente isso. É uma onda de entusiasmo, mesmo que a mente lógica não entenda. É um sim que vem do nosso corpo. É um sinal do nosso corpo. E o sinal do ego? É o medo da mente física. A sensação é de contração, aperto no peito. Você sente ansiedade, pressão no peito, um medo, e se acontecer, sabe aquela coisa? É um não que vem da necessidade de controlar. Então, é essa a diferença. Quando a mensagem vem da sua mente superior, ela vem leve, ela vem em expansão. Quando não vem, quando vem do seu ego, você fica com aquela, e se acontecer alguma coisa, se der errado, é um medo, entendeu? E isso, gente, essa comunicação é um fluxo constante. E isso nos leva a uma outra frase que eu quero deixar aqui para vocês também, que o Bashar fala. Não é a mente superior que precisa falar mais alto. É a gente que precisa aprender a escutar. Lembra disso. Porque a conexão já existe. O sinal já está sendo transmitido o tempo todo. O nosso trabalho é diminuir o ruído interno e começar a prestar atenção. Então agora eu vou dar dicas práticas aqui para você fortalecer essa conexão. Quando você se deparar com um obstáculo, um não que te frustra, a tendência do ego é ver aquilo como um muro. Ao invés de você forçar a passagem por esse muro, para e muda a pergunta. Diga para si mesmo, se isso não é um muro, mas uma seta, para onde ela está me apontando? Essa simples mudança transforma a frustração em orientação. Você começa a ver que o obstáculo não está te parando, ele está te redirecionando para um caminho diferente que a sua mente superior já enxergou que é melhor. Segunda dica, pega aquele caderno e você vai escrever um diário dos seus insights, dos seus entusiasmos. A mente superior fala com a gente através do entusiasmo, da expansão, como eu expliquei para vocês agora. Para treinar essa percepção, você vai pegar e manter anotado os pequenos impulsos inexplicáveis que surgem durante o dia. Sei lá, uma vontade do nada de ligar para um amigo, um interesse por um livro que você não estava nem esperando. O objetivo, gente, não é agir em todos esses insights, mas treinar sua mente para reconhecer o sinal quando ele vem, de uma forma sutil. Então você vai começar a perceber esses sinais e anotar, para você ver padrões e passar a confiar mais nesses downloads que a sua mente superior está te mandando. E terceira coisa, a prática do eu não sei consciente. Sabe quando você está muito ansioso? Ao invés de você lutar contra a incerteza, você vai aceitar, ok, vai respirar e vai dizer em voz alta. A minha mente física não sabe a resposta agora e tá tudo bem. Eu estou aberto para receber a solução da minha mente superior. Porque quando você faz isso, você conscientemente tira esse fardo dos ombros, do ego, e entrega para o universo. Gente, essas são dicas que eu utilizo na minha vida.
realmente eu espero que ajude vocês, porque isso para mim já virou prática, né? De tanto eu fazer, de tanto eu treinar essas coisas, eu já faço naturalmente. É isso que tem que acontecer, é isso que eu espero que aconteça com vocês, que isso se torne natural. O meu objetivo aqui nesse canal não é ser chata, é ser prática, é te trazer resultados, solução de coisas que eu vejo acontecendo na minha vida, que são soluções para mim. Só que eu treino isso há muitos anos, então você também tem que treinar, não é da noite pro dia que a gente consegue tudo, fazer essas coisas, mas o meu objetivo aqui é encher tanto a sua cabeça com essas informações, que uma hora, de tanto você ouvir ou falar, ou de você treinar realmente pôr na prática, isso vai se tornar o seu natural. E aí você vai ver como as coisas vão começar a fluir na sua vida, assim como fluem na minha. De forma espontânea, sem pressão, sem precisar fazer muito esforço. Que eu acho que o objetivo todo da nossa vida é ter o melhor com o menor esforço possível. Tá? Eu acho que facilidade, essa é a palavra hoje para mim. Hoje, na idade que eu tô, depois de tanta coisa que eu passei, o que eu mais acredito que eu quero é paz e facilidade na vida. Que vem na sequência de muitas outras coisas, uma delas é você entrar no fluxo, junto com a sua mente superior, o seu eu superior, o seu duplo quântico. Chame como quiser, tá bom? Espero muito que isso te ajude. Quem ficou até aqui, coloca aqui para mim nos comentários. Eu solto o controle, para eu saber que você ficou até aqui comigo, até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, que são individuais, cursos e redes sociais, os links estão sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.